Menina, o que rolou na economia em maio? Um resumo direto ao ponto. Bom, maio foi um daqueles meses que não deixaram o noticiário descansar. Política, economia, influenciador em CPI, dólar agitado, tudo junto e misturado. Se você piscou, pode ter perdido alguma coisa importante. Mas relaxa que aqui vai um resumo dos principais acontecimentos econômicos do mês, com aquele tom direto que a gente gosta. Bom, começando com uma boa notícia, o PIB, Produto Interno Bruto, cresceu 1,4% no primeiro trimestre de 2025. E isso é mais do que o mercado esperava e trouxe um certo alívio. O grande motor desse crescimento foi o agro, com destaque para a produção de soja. O consumo das famílias também ajudou, embalado por um aumento real no salário mínimo e estabilidade no mercado de trabalho. Joia! Bom, por outro lado, nós tivemos aí o aumento de IOF. O governo subiu as alíquotas do imposto sobre operações financeiras, com meta de arrecadar mais 20 bilhões nesse ano e 41 bilhões em 2026, e assim tapar buracos no orçamento. A medida pegou mal e fez o Ministério da Fazenda voltar atrás parcialmente. Veja as mudanças que continuam valendo. Para as operações de crédito e financiamento para empresas, o teto passou de 1,88% ao ano para 3,95% ao ano. E nas empresas do Simples Nacional, o teto passou de 0,88% para 1,95% ao ano. Para o câmbio e gastos no exterior, de 3,38% para 3,5% sobre compras com cartão de crédito e pré-pagos internacionais. Para as compras de dólar em espécie e remessas para o exterior, o imposto passou de 1,1% para 3,5%. Resumo, para quem vai viajar ou enviar dinheiro para parentes fora do Brasil, o custo ficou maior. Previdência privada VGBL de alta renda, essa também recebeu 5% de IOF, mas só para planos com aportes mensais acima de R$ 50 mil. E a tentativa de aumentar o IOF em aplicações de fundos nacionais fora do Brasil, essa foi revogada. Em resumo, a parte que atinge o consumo de pessoa física e empréstimos para empresas ficou mais cara. E a parte que podia afetar os investimentos foi suspensa, por enquanto. CPI das bets. A CPI das apostas esportivas continua dando o que falar. Além de apurar fraudes e esquemas envolvendo casas de apostas e manipulação de resultados, o cerco agora envolve influenciadores digitais que fizeram ou ainda continuam fazendo publicidade para esse setor. E um dos momentos mais comentados do mês foi a convocação da Virgínia Fonseca, uma das maiores influenciadoras do país, com mais de 45 milhões de seguidores. Ela foi chamada a prestar esclarecimentos sobre sua relação com casas de apostas, especialmente depois de divulgar conteúdos patrocinados por plataformas meio suspeitas. E a presença dela causou um verdadeiro frisson em Brasília e levantou discussões sobre a responsabilidade e os limites da publicidade digital nesse setor aí, né? O outro nome que foi citado foi o influenciador John Vlogs, que ele não compareceu à audiência e teve sua condução coercitiva aprovada pelos senadores. O clima deu uma pesada e deixou claro que a CPI vai aprofundar as investigações envolvendo o mundo das apostas e também que lucra com ele, ainda bem, né? Bom, dólar instável para variar, né? Subiu ao longo do mês, fechou maio na casa dos 5,80. A alta foi puxada por dois fatores principais: a expectativa em torno da política de juros dos Estados Unidos, a famosa ata do Fed, e o nervosismo do mercado interno com a arrecadação do governo. Para quem tem viagem marcada, compras internacionais ou investimentos dolarizados, essa variação continua sendo um ponto de atenção. E não parece que vai estabilizar tão cedo. Inflação perde força, ufa! A prévia da inflação oficial, IPCA 15, ficou em 0,36% em maio, abaixo do 0,43% em abril. É a terceira desaceleração seguida e o menor índice para o mês de maio desde 2020. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação está em 5,40%. E isso ainda está acima da meta. Mas o movimento de desaceleração é um alívio, principalmente para quem sente o impacto direto nos preços do supermercado, energia e combustíveis.
Bom, e o que tudo isso significa na prática? Maio mostrou que a economia brasileira está andando, mas com alguns tropeços. A boa notícia do PIB é ofuscada por incertezas fiscais, políticas públicas mal calibradas, como o aumento do IOF. Ao mesmo tempo, o brasileiro comum continua tentando equilibrar as contas no meio da volatilidade do dólar e da inflação ainda elevada. E fique atento, porque essas decisões afetam desde a taxa do financiamento até o preço do pãozinho. E como sempre, informação é o primeiro passo para tomar boas decisões financeiras. Se você quiser ajuda para entender como tudo isso impacta o seu planejamento ou seus investimentos, conta comigo. Um abraço e até o mês que vem.